Um verme de 1 metro dentro do estômago, cabeças arrancadas, ataques químicos, roubo, canibalismo e, por último, morte por hipotermia. Tudo isso é apenas uma parte da vida de pesadelo dos louva-a-Deus. Vamos lá assistir! Bem, vamos começar pelos vermes. Na natureza, existem muitos exemplos estranhos de parasitas que manipulam seus hospedeiros e os forçam a mudar seu comportamento para que ele seja mais vantajoso para os próprios parasitas. Um exemplo disso é o louva-a-Deus e um estranho verme que rasteja para fora dele. Os pesquisadores descobriram que esse parasita, conhecido como crina de cavalo, faz com que seus hospedeiros pulem na água. E há uma lógica bastante simples nisso. Esses vermes começam sua vida em rios e lagoas, onde suas larvas entram nos corpos de insetos aquáticos. Depois, esses insetos hospedeiros criam asas e emergem da água. Fora da água, predadores como os louva-a-Deus os aguardam. Se um louva-a-Deus comer um inseto infectado, o verme começará a crescer e amadurecer dentro de seu corpo. Mas o louva-a-Deus não é a parada final do parasita. Para se reproduzir, o crina de cavalo deve retornar à água. O problema é que os louva-a-Deus não gostam muito de nadar. Então é preciso recorrer à manipulação. Durante muito tempo não estava muito claro como os vermes conseguiam fazer isso, mas recentemente os cientistas tiveram uma ideia interessante. Ao que tudo indica, os parasitas fazem os louva-a-Deus começarem a gostar da polarização da luz refletida. Não vou entrar em detalhes, só direi que a luz refletida na água costuma ser horizontalmente polarizada. Os insetos são capazes de reconhecer isso para encontrar água ou para evitá-la, como é o caso dos louva-a-Deus não infectados. Porém, os vermes de alguma forma parecem fazer com que eles façam o contrário. E vale lembrar que esses vermes não são especializados em louva-a-Deus. Eles também podem infectar outros insetos. Parece que para eles tanto faz, contanto que eles voltem para a água. Pode parecer triste e até um pouco nojento, mas os hospedeiros infectados que saltam na água tornam-se uma fonte sazonal muito importante de energia para os predadores aquáticos. Um clássico da natureza selvagem. Até parasitas desagradáveis podem ser úteis. Mas sejamos honestos, quando falamos de louva-a-Deus, a primeira coisa que o cidadão médio pensa é do risco dele perder a cabeça com uma mordida. A verdade é que cortejar louva-a-Deus fêmeas pode ser um negócio muito perigoso. As fêmeas realmente arrancam as cabeças e comem outras partes do corpo dos machos com quem acasalam. E isso não acontece em 100% dos casos, mas com frequência suficiente para que qualquer macho que esteja próximo de uma fêmea corra um perigo mortal. E ele nem precisa tentar acasalar. Às vezes as fêmeas devoram os machos só porque eles são menores e mais fracos. Porém, estudos mostram que, entre as espécies que canibalizam os seus parceiros, as fêmeas comem os machos apenas de 13% a 28% das vezes. Agora resta saber quem serão os machos azarados. Além disso, às vezes as fêmeas comem mais de um macho. Aqui temos 3 machos que desejam acasalar. Um já perdeu a cabeça, os outros 2 estão a caminho. Pois é, o observador confirmou que os outros 2 machos foram devorados. E cada nova vítima não se continha, apesar do destino da anterior. É impossível não pensar que isso é um tanto estúpido e que, em breve, as espécies canibais acabarão desaparecendo da corrida evolutiva, mas... assim como no caso dos parasitas, a morte dos machos traz vantagens. Quando as fêmeas dos louva-a-Deus comem seus parceiros, elas ganham aminoácidos importantes, os quais são adicionados aos ovos que elas põem. Além disso, as fêmeas parecem botar o dobro de ovos depois de comer um macho, em comparação com o que normalmente fariam. Bem, agora você sabe por que as fêmeas precisam arrancar a cabeça dos machos. Como eu já disse, as fêmeas podem devorar os machos independentemente do processo de procriação. Às vezes a fêmea fica impaciente e inicia a refeição antes do acasalamento. Mas sabe de uma coisa? Para o macho, isso não é um problema. O corpo do macho sem cabeça continua se movimentando, como se estivesse no piloto automático. E pode fertilizar a fêmea mesmo assim. Ele deixa de ser controlado pela cabeça e passa a ser controlado pelos nervos do abdômen. Os especialistas os apelidaram de brincadeira de cavaleiros sem cabeça. E imagina só o quanto os louva-a-Deus levam a sério a procriação. Nem mesmo a falta de cabeça serve de desculpa. Na verdade, os machos não sacrificam muito, pois de qualquer maneira não viveriam muito. A época de reprodução acontece já próximo do outono e os louva-a-Deus não toleram muito bem o frio. As fêmeas também não vivem muito. Elas morrem alguns dias depois de botarem seus ovos. Isso acontece por causa do frio ou da exaustão. Botar ovos exige quase todos os recursos da fêmea e não sobra nada para sua própria sobrevivência. No final da época de reprodução, apenas os ovos sobrevivem.
As fêmeas os depositam em uma estrutura espumosa rígida que os protege do frio, para que na próxima primavera os louva-a-Deus eclodam e recomecem o ciclo. Porém, quando você é um louva-a-Deus, você pode perder a cabeça não só por causa da fêmea de sua espécie. Às vezes, sua própria presa pode ser a culpada disso. Os louva-a-Deus atacam qualquer inseto que cruze seu caminho, mas o que parece ser um jantar inofensivo pode trazer consigo uma morte certa. Este louva-a-Deus pegou uma formiga e a está devorando, sem sequer suspeitar que o corpo moribundo em suas patas está emitindo fortes sinais químicos. A família dessa formiga já está a caminho. Centenas de formigas correm imediatamente para ajudar e o louva-a-Deus, que vale lembrar é um predador temido, acaba se tornando uma presa. As formigas estão bem cientes do perigo, por isso seguem à risca uma tática que só funciona contra os louva-a-Deus. Uma formiga soldado agarra a mandíbula do louva-a-Deus para que ele não possa ferir ninguém, e neste momento o resto do exército cerca o louva-a-Deus por todos os lados. Primeiro, suas mandíbulas removem a cabeça do louva-a-Deus. Depois, quando ele não representa mais uma ameaça, as formigas o dividem em partes para levá-lo para a colônia, pedacinho por pedacinho. Não vão desperdiçar nada, né? Ainda mais que foi ele quem começou. Mas é impossível evitar o perigo que a própria comida representa. Quando a duração da sua vida vai da primavera ao final do outono, não se pode perder nenhum segundo. É preciso aproveitar todas as oportunidades que a natureza oferece. Os louva-a-Deus comem até pássaros e peixes, mas sua dieta principal consiste em outros insetos. Porém, às vezes surgem presas em seu caminho que não devem ser tocadas nunca. É o caso dos besouros bombardeiros. Esses insetos podem liberar substâncias químicas tóxicas a temperaturas de até 100 graus Celsius da ponta de seu abdômen e bombardear o seu agressor. Quando um louva-a-Deus vê um besouro bombardeiro, ele não pensa que há um recurso de defesa ali. Um besouro é só um besouro, o que significa que pode ser atacado. Mas depois do primeiro ataque, o predador recua imediatamente. Estudos mostraram que todos os louva-a-Deus pegavam facilmente os insetos com as patas dianteiras, mas que os soltavam imediatamente após o bombardeio. O vídeo mostra claramente o louva-a-Deus demonstrando sinais claros de desconforto. É impossível dizer se isso dói, mas pesquisas recentes mostram que, ao que tudo indica, os insetos são capazes de sentir dor. E então, tire suas próprias conclusões. Além disso, observou-se que todos os louva-a-Deus que agarraram besouros bombardeiros posteriormente ficaram cuidando das partes do corpo expostas a substâncias químicas. É como se eles estivessem lambendo as feridas. De modo geral, os louva-a-Deus são excelentes caçadores, capazes de agarrar suas presas com incrível precisão e velocidade. Eles até são chamados de leopardos do mundo dos insetos. Vou dar alguns segundos para vocês imaginarem um louva-a-Deus com cabeça de leopardo, ou vice-versa. Mas isso não significa que seja fácil para eles conseguirem comida. Cada inseto capturado é um gasto de tempo e de forças. E se tudo isso for em vão, esse acontecimento vira uma pequena tragédia para o louva-a-Deus. Lembrando que eles vivem menos de um ano. Não há tempo para fracassos. É por isso que os roubos são um grande incômodo no mundo dos louva-a-Deus. Os ladrões, nesse caso, são as vespas. Um fotógrafo muito sortudo da Alemanha conseguiu gravar um raro vídeo de uma luta entre esses dois insetos. Um louva-a-Deus estava tentando devorar um gafanhoto recém-capturado, mas foi forçado a lutar contra uma vespa irritante ao mesmo tempo. Além disso, no momento do ataque, o louva-a-Deus já havia comido metade do gafanhoto e claramente pretendia terminar a refeição. Infelizmente, a vespa foi mais ágil. Primeiro, ela simplesmente começou a comer a presa pelo outro lado, depois a agarrou e saiu voando com ela. E quando você pensa que fêmeas que arrancam a cabeça, roubo de comida, parasitas e frio são todos os problemas dos louva-a-Deus, surge mais um: a troca de pele. São necessárias de 5 a 10 trocas para atingir a maturidade, dependendo da espécie. E embora isso seja algo que a própria natureza inventou e a evolução aperfeiçoou, para o louva-a-Deus o processo de muda é muito difícil. E por difícil, quero dizer que às vezes ele até leva à morte. Isso acontece quando o louva-a-Deus não consegue sair completamente de seu antigo exoesqueleto. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Viver só um ano todo sofrido ou até menos. Como se não bastasse, você corre o risco de morrer umas 10 vezes, por causa do seu próprio corpo. Os criadores de louva-a-Deus consideram esse o maior perigo que um inseto desses pode enfrentar. Soa terrível, mas na verdade este é o preço que os louva-a-Deus têm de pagar para serem tão letais.
Você já os viu de perto? O corpo do louva-a-Deus é coberto por uma armadura protetora forte e resistente, feita de quitina. Esse é o mesmo material que protege os caranguejos, por exemplo. No caso dos louva-a-Deus, a quitina é necessária para que uma vítima que está tentando escapar não machuque o predador durante o processo de alimentação. Quando um louva-a-Deus cresce mais do que sua dura casca antiga, ele a abandona, o que é bastante lógico. A armadura de um cavaleiro não pode crescer com ele, né? Durante a muda, os insetos ficam inativos, agarram-se com as patas e arqueiam-se de uma forma bastante estranha. Neste momento, o mais importante para o louva-a-Deus é não cair, porque um louva-a-Deus que cai durante a muda é um louva-a-Deus morto. O mais interessante é que, apesar disso, os louva-a-Deus têm uma regeneração maravilhosa. Eles podem até devorar suas patas se estiverem com bastante fome. Isso pode soar como uma loucura. Afinal, quem em sã consciência arrancaria seus membros? Mas há uma razão para tudo isso. As patas do louva-a-Deus são uma fonte de nutrientes, assim como qualquer outra presa, e os nutrientes são essenciais para a sobrevivência e reprodução contínua. Além disso, na próxima muda, essa pata se regenerará completamente. A única pergunta é: será que o louva-a-Deus sente dor durante essa refeição ou será que ele é capaz de desligar suas próprias sensações de alguma maneira? Seria interessante se os cientistas descobrissem isso. Mas lembra que eu comparei os louva-a-Deus aos leopardos? Eles são predadores durões que tentarão atacar qualquer inseto que se aproxime. Pois então, até os jovens louva-a-Deus que não atingiram seu tamanho máximo já são considerados vorazes e perigosos. Até mesmo um para o outro. Sim, quando você é um louva-a-Deus, morrer nas mandíbulas de uma fêmea até que não é nada mal. Afinal, você pelo menos atingiu a maturidade, viveu a vida inteira e muito provavelmente conseguiu deixar descendentes. Bem, ou pelo menos tentou. Um grande número de louva-a-Deus não vive até este momento, inclusive porque as crianças adoram devorar umas às outras. Mas mesmo que o louva-a-Deus tenha conseguido sobreviver, tenha evitado um ataque ou tenha atacado, sempre pode haver alguém maior por perto. O tamanho não importa. Porém, a disposição dos louva-a-Deus para lutar não depende do seu tamanho. Pois é, e a disposição para espantar os predadores também não. Foi a essa conclusão que chegou uma equipe de entomologistas após analisar o comportamento defensivo de 58 espécies desses insetos. Você provavelmente já sabe que muitos animais assustam os predadores com a ajuda de comportamentos ameaçadores. Os louva-a-Deus não são uma exceção. Representantes de 31 espécies estudadas fazem exatamente isso. Porém, o tamanho e a forma do corpo dos louva-a-Deus não afetam de forma alguma sua disposição para assustar um predador. Entre as espécies com comportamento ameaçador existem tanto insetos grandes quanto insetos pequenos que parecem inofensivos. Mas o louva-a-Deus está sempre pronto para defender, e isso é interessante. Entre os animais, apenas o tamanho e o volume do som desempenham um papel na intimidação de inimigos. Portanto, é pouco provável que só uma cara assustadora funcione. Do ponto de vista da lógica, não basta ser apenas um louva-a-Deus para assustar, mas o louva-a-Deus não parece se importar com isso. Louva-a-Deus versus louva-a-Deus. Se você acompanha nosso canal há algum tempo, sabe que ninguém gosta de espécies invasoras. Elas ganham de animais nativos na luta por comida ou introduzem novas doenças. Resumindo, é uma galera bem desagradável. Mesmo assim, é difícil imaginar um impacto mais inesperado do que o da espécie invasora de louva-a-Deus Myomantis cafra em louva-a-Deus nativos. Isso acontece na Nova Zelândia. Tudo começou quando o louva-a-Deus invasor chegou às ilhas vindo da África do Sul em 1978. Ele chegou e tudo bem. Mas depois de cerca de uma década, descobriu-se que em qualquer lugar onde aparecesse um novo louva-a-Deus, as espécies locais simplesmente desapareciam. E bem rápido. Para entender o que estava acontecendo, foi preciso apresentar representantes das duas espécies em laboratório. E então aconteceu o inesperado. Os novos louva-a-Deus não tiravam a comida dos antigos e não os expulsavam de seu habitat habitual. Descobriu-se que, de alguma forma, as fêmeas invasoras, que eram muito mais fortes, atraíam os machos nativos. Mas o que tem de mais nisso? Algumas espécies são realmente capazes de se misturar, mas o problema é que essas novas fêmeas eram muito mais agressivas que as fêmeas nativas. Portanto, de todos os machos que ficaram cegos de amor, 70% acabaram sendo devorados. Como você já deve ter entendido, esse percentual é muito alto. Para comparação, as fêmeas nativas devoram os machos em apenas 40% dos casos. E isso é um verdadeiro perigo, afinal a preciosa energia de que falamos no início do vídeo é gasta na procriação de outra espécie. As fêmeas nativas ficam sem machos. Não é surpreendente que a espécie esteja à beira da extinção.
Espécie perfuradora. Os louva-a-Deus são conhecidos como caçadores habilidosos, terríveis e bem-sucedidos. Mas uma nova espécie, descoberta no Peru há alguns anos, adicionou outra habilidade ao seu arsenal: perfurar presas com espinhos especiais nas patas dianteiras. Segundo os pesquisadores, trata-se de uma nova estratégia de caça nunca antes vista em um louva-a-Deus ou em qualquer outro inseto. Na verdade, os cientistas nem pensaram em procurar essa habilidade, simplesmente porque não sabiam que ela era real. Este método de caça foi descoberto por acidente. Simplesmente olharam mais de perto o processo de caça e perceberam que ele era diferente. Óculos 3D para um louva-a-Deus. O que mais os cientistas não sabem sobre os louva-a-Deus? Eles não sabem, por exemplo, com que eficácia eles usam sua visão durante a caça, nem como é sua visão de modo geral. Para ajudar as pessoas a verem o mundo através dos olhos do inseto, uns cientistas deram óculos 3D aos louva-a-Deus. Obviamente, não foi nada fácil colocá-los. Portanto, eles usaram cera de abelha para prender as duas lentes de 7mm azuis e verdes. Os cientistas conseguiram descobrir que, sem óculos, eles não atacavam presas bidimensionais, mas com os óculos atacavam. Ou seja, agora sabemos que os louva-a-Deus têm visão tridimensional como os humanos, e que, pelo visto, eles podem ir ao cinema. O cheiro do medo. De acordo com um estudo recente, o medo por si só pode levar à extinção de populações animais. Cientistas descobriram que, devido ao medo dos predadores, as moscas passam menos tempo comendo, acasalam menos e produzem menos descendentes. Em princípio, isso é até lógico. Quando você está com medo o tempo todo, você não vai querer fazer as coisas comuns. Para testar o medo, eles usaram o cheiro de louva-a-Deus. Quando pequenas populações de moscas da fruta foram expostas a este odor, o risco de extinção da população aumentou 7 vezes. 7! Os pesquisadores descobriram que mesmo que o predador fosse mostrado e depois retirado da linha de visão, seu cheiro fazia com que a população continuasse diminuindo. Ainda bem que isso não funciona com todos os animais. Se bem que as moscas da fruta podem ser tão irritantes que eu adoraria ter alguns louva-a-Deus. Se der para encomendá-los em algum lugar, conte para nós nos comentários. Até mais!